Então, pessoal, vamos continuar o conteúdo da nossa disciplina de física. Ontem eu tinha começado um exercício, né? Talvez ainda é interessante a gente terminar ele. Deixa eu pegar aqui. Esse exercício aqui. A gente começou falando sobre como que a gente faz, né? Para sair de uma função da aceleração, achou da velocidade, depois que tinha da velocidade, achou da posição, né? Deixa eu só voltar aqui para eu ver onde que a gente terminou, para a gente continuar o raciocínio aqui do exercício. Não foi só isso, a gente finalizou falando, né, que a derivada ia para a integral e a integral era o inverso da derivada, né? Se você deriva, você chega de x, você chega na velocidade, e se você integrar a velocidade, você chega na variação de x. Foi o que a gente finalizou ontem. Só um segundo. Certo, então vamos lá. Aí no final desse exercício, ele pede para a gente fazer uma questão assim, ó, do gráfico. Tendo já os valores de velocidade e de x, como que é que eles evoluem com o tempo, né? Ele pede aqui na letra C, faça os gráficos da aceleração com o tempo, a velocidade com o tempo e o x com o tempo, para esse movimento aqui específico. Aí tem dois jeitos. Ou você coloca aqui, estipula vários tempos, né? Como eu sei aqui que a aceleração evolui com o tempo, múltiplo de um número 1,2, então se eu coloco aqui zero, vai ser a aceleração no tempo zero, ela é zero. Então eu já sei que esse gráfico da aceleração, vamos fazer aqui perto da aceleração, para ficar mais fácil de visualizar. Então, aqui eu sei que a aceleração está evoluindo com o tempo dessa forma. Então, eu vou colocar, então, a aceleração e versus o tempo aqui no gráfico. Normalmente, a gente coloca o tempo aqui na horizontal e a aceleração aqui, ou então a velocidade e a posição. Mas é relativo, tá? Pode ser como vocês quiserem. Se você inverter, não vai ficar errado. Então, o que a gente tem aqui? Eu sei que se eu coloco aqui o tempo igual a zero, que é aqui no ponto zero, a minha aceleração ela vai estar zerada. Então, eu sei que o primeiro ponto é aqui na aceleração. Eu não sei, Nilza. A gente vai com calma, porque eu no início estava pensando em fazer um capítulo por semana. Se vocês trabalhassem bem acelerado, né, e vamos dizer assim, fizesse mais coisas sozinhos, né, e eu pudesse ir com pressa, a gente completaria o livro, sim, até o final do semestre. Só que como eu estou vendo que a gente precisa ir com mais calma, fazer exercício, que senão não adianta eu correr com o capítulo, vocês não vão conseguir compreender o conteúdo, então a gente está indo com mais calma, né? Mas os próximos capítulos, que é Lei de Newton, deixa eu só dar uma olhada aqui. O capítulo 4, o capítulo 5, a gente vai fazer ele mais rápido um pouco, porque
é um conteúdo que a gente acaba trabalhando mais e não precisa, assim, de tantos detalhes. Aí a gente consegue ir com ele com mais pressa um pouco. Já os outros capítulos, 6, 7 e 8, né, já demandam um pouco mais de tempo, e o capítulo 9, eu falei que a gente talvez não falaria sobre ele, né, o 9 e o 10, porque é um capítulo mais, vamos dizer assim, para quem quer continuar no curso de física, né, não é tanto, vamos pensar assim, não é tão necessário, mas é importante se a gente conseguisse fazer todo, né? Mas aí vai muito da turma. Eu acho que esse período de aulas síncronas, ela é muito complicada para poder fazer todo o livro, sabe? Não tem muito tempo, e é pouco tempo de aula, é pouco tempo de semanas, né? Então, é difícil, né? Se a gente pudesse fazer uma aula bem geral e vocês trabalhassem mais em casa e conseguisse fluir, a gente poderia ir mais acelerado, né? Mas então tá, vamos preocupar com isso não. Vamos, vamos continuar aqui, que esse iniciozinho ele é mais complicadozinho, um pouquinho mesmo. Mas depois a gente consegue deslanchar, tendo essa base um pouco mais consolidada, né? Então tá, aí aqui eu tenho a aceleração e o tempo. Como que a gente faz a aceleração? A gente faz igual eu falei mesmo, né? Pega aqui os pontos específicos. Quando a aceleração, o tempo for zero, a aceleração é zero. Então eu tenho esse primeiro tempo aqui. Depois, como esse tempo aqui ele é elevado a 1, então o que a gente sabe? A gente sabe que a aceleração e o tempo está evoluindo linearmente. Então, eu já sei que o gráfico ele vai ser uma reta. Então, a gente pode estipular outros valores aqui. Agora, então, para o tempo igual a 1, como que vai ser? Aqui é 1,2, então, a gente tem aqui 1,2. Traçou o segundo ponto, a gente já pode traçar a reta, né? Como que vai ser a reta aqui, ó. Aqui é o segundo ponto. Então, a aceleração, ela vai estar aqui, ela está evoluindo dessa forma, né? Então, a gente já tem aí o gráfico da aceleração. Quando a gente vem aqui na velocidade, como que é a cara da velocidade? A velocidade aqui, ela já tem uma complicaçãozinha, porque o tempo está ao quadrado. Então, agora eu já sei que ela vai ser uma parábola. E aí, como que a gente viu lá sobre a questão das parábolas? A aceleração, ela é positiva e a velocidade também é positiva, então ela está o quê? Vamos só recapitular aqui os valores de velocidade. Ó. A gente viu que ela estava começando aqui com 4,4, então como que vai ser um gráfico, a velocidade pelo tempo? Ó, aqui a velocidade, aqui o tempo. Eu sei que no tempo inicial, o tempo zero, a gente já tinha colocado aqui na fórmula, o zero aqui, a gente já vê que a velocidade era 4,4. Então, eu sei que a minha velocidade, ela já vai começar aqui num valor de 4,4. O gráfico vai começar aqui, né? A curva vai começar a partir do 4,4. Aí, como que a gente faz para saber se o gráfico ele está com concavidade para cima ou com concavidade para baixo? Porque a parábola ela tem disso, né? O valor da concavidade, se é para cima ou se é para baixo. Como aqui eu tenho uma velocidade, uma aceleração positiva, estou procurando aqui no livro como que é que vocês vão... Eu já tinha passado isso na outra aula, mas como eu tenho uma aceleração, então eu vou ter uma velocidade, né?
e uma velocidade variando. Eu não tenho uma velocidade variando linearmente, como é o caso do movimento uniforme. Como é o caso do movimento uniforme, não. Como é o caso do movimento uniformemente variado. Aí a minha velocidade está variando de forma uniforme, eu tenho, então, um gráfico linear. Como aqui eu tenho uma aceleração que ela é variável, então, eu vou ter um gráfico de uma velocidade que é uma parábola. E aí, essa parábola, ela tem concavidade para cima. Ela está com concavidade assim, ó. Ela vai ser uma parábola assim. Por quê? Porque aqui, ó, a minha inclinação da reta é a aceleração. Como a aceleração, ela é uma inclinação, como que diz? Positiva, né? Se eu pegar aqui a reta, ó, e fazer uma tangente nela, eu tenho a inclinação dessa curva nesse ponto aqui, né? E aí, nesse ponto aqui que eu escolhi para fazer a inclinação tangente, eu tenho o valor da minha inclinação dessa reta. E essa inclinação aqui é a tangente, esse alfa, né? O tangente desse alfa é a aceleração. Então, eu já sei que a minha concavidade, ela vai estar assim, porque a minha inclinação, ela tem que ser uma inclinação positiva, porque a aceleração, ela é positiva. E a minha velocidade também é positiva. Então, ela está crescendo assim, ó. No instante de 2 segundos, ela já tem uma velocidade de 6,8. Então, eu já poderia também fazer daquela forma, achar um segundo ponto. Mas aqui, como a gente sabe que é o tempo ao quadrado, a gente já pode deduzir que é uma parábola. E esse gráfico da velocidade, então, vai ficar dessa forma aqui. O gráfico da posição, agora eu já tenho aqui um gráfico da posição que está elevado ao cubo, então é de terceiro grau. Quando eu tenho um gráfico de terceiro grau, a cara desse gráfico vai ser, eu até, num dos vídeos eu expliquei isso, depois eu corrigi, mas eu não sei se vocês todos viram, mas o gráfico, quando eu estou falando de uma função polinomial do terceiro grau, ele fica assim, ó, ele vai subir, depois ele desce, depois ele sobe, depois ele desce. O quanto isso aqui vai se aproximar de uma reta, por exemplo, se ele fizesse subida mais suave, ele está aproximando de uma reta, né? Vai depender desses parâmetros aqui da minha função. A primeira coisa que a gente faz é descobrir aonde que ela vai tocar aqui o meu eixo do tempo. Esse ponto aqui é exatamente aonde o tempo é zero e sobra só esse valor aqui, que é para tempo igual a zero, o x é 1,4. Então, eu já sei que esse aqui é 1,4. Só isso daqui já completaria o gráfico, né? Já faria qual era o gráfico da função x pelo tempo. Mas você pode fazer valores, por exemplo, para o x igual a 2, tempo igual a 2, o x é 11,4. Então, ele sobe aqui para 11,8, desculpa, 11,8, num tempo igual a 2. E como o x ainda está crescendo, então eu já sei que ele ainda faz parte dessa parte aqui da curva, né? Que é onde o x está crescendo com o tempo. Ele não chegou a ficar negativo. O ponto que ele fica negativo para ele descer aqui seria eu colocar algum valor de tempo aqui que daria um x negativo, tá? Mas aí você não precisa fazer todo esse cálculo para mostrar que ela vai ser uma função desse tipo. A gente já sabe que ela é desse tipo porque é polinomial do terceiro grau, certo? E aí aqui a gente teria então um gráfico de x pelo tempo, mostrar que ela é uma função polinomial de terceiro grau.
certo? A gente tem, então, aí o final desse exercício que a gente começou ontem. Para quem entrou depois, pode colocar a chamada aí, que eu vou registrar de forma manual dessa vez. O programinha ainda não está funcionando. Vamos lá, então. Tem alguma dúvida? Alguém ficou com dúvida? Professora, esse último aí você falou que está numa aula lá com CD. Você lembra qual aula? Eu estou anotando aqui para poder assistir de novo. Aquela aula síncrona que eu gravei da matemática e falei para vocês assistirem na sexta-feira passada. Está escrito lá, aula síncrona, curso de matemática. É porque assim, eu entrei nas aulas lá, mas aí quando eu entro está escrito uma coisa, mas quando eu entro está escrito outra aula. Aí eu fiquei meio confusa. Ah, você está falando assim, que lá na nossa disciplina está escrito aula 1, 4, e aí lá aparece... Aula 2, aula 3, lá no Moodle está uma coisa. Aí quando eu entro nas aulas para assistir, aí lá está escrito aula 2, aula 3, uma outra aula com o pessoal de matemática. Uhum. Mas foi legal. Tá, aqui ó, é a aula síncrona. Eu postei ela no dia 10/6. Você pode entrar, o link que tá aqui é o link que tá lá no YouTube mesmo. Tá certo. Só que lá no YouTube, eu tô... já te falando. Ó, no YouTube eu coloquei, ela chama aula síncrona 6/10, porque eu inverti a data aqui, eu coloquei o mês e depois o dia, curso de matemática. Foi mesmo. Mas eu postei aqui no dia 10 de junho. Essa aula eu mostro um exercício, e nesse exercício eu acho que é o 2,55, se eu não me engano. Lá tem, no final do exercício, como que a gente faz gráficos, como esse exercício aqui agora. E aí eu explico melhor essa questão dos gráficos, como que é que funciona, com a concavidade para baixo, para cima, a inclinação da curva. Então, é só você assistir ele que você complementa aqui esse exercício. E aí, depois, na aula 5, isso foi a aula síncrona, né? Na aula 5, eu falo de novo sobre gráficos e aí eu faço essa correção, porque eu tinha chamado o gráfico de... a única coisa que eu fiz mesmo foi eu chamar o gráfico, esse gráfico que tem essa cara aqui, ó, deixa eu mostrar aqui na lousa. Esse gráfico que tem essa cara aqui, ao invés de chamar ele de uma função de terceiro grau, polinomial, eu coloquei o nome de hipérbole, mas o gráfico de hipérbole, ele é um gráfico desse tipo assim, ó, onde tem o eixo x e o y, aí vai ter a parte positiva, a parte negativa. Eu só mudei o nome, mas é só você... Mas é isso mesmo, professora. Para nós aparece a aula 4 e 5, mas quando a gente entra, a 4 é a 2 e a 5 é a 3. E a outra aula normal, 5. É só porque eu pus um nome diferente. Mas lá, eu estou seguindo um padrão lá no YouTube, que é assim, a aula do capítulo 2, aula 1, 2 e 3, que já tem, né? E aí a 3 é a 5, a 2 é a 4 e a 1, se eu não me engano, é a 3, né? Porque eu estou denominando por capítulo. Então, a gente pode seguir, para a gente conseguir assistir todas as aulas certinho, a gente segue o que está escrito lá no YouTube. 1, 2, 3, 4, 5. Pode assistir. Aí a síncrona, ela vai ter nome de síncrona. E são as aulas síncronas, se eu não me engano. Não sei quantas síncronas que eu já postei. Mas se você quiser seguir o livro, vai estar lá assim, capítulo 1, aula 1, aula 2, capítulo 2, aula 1, 2, 3. Aí você pode seguir nessa sequência que você pega as aulas do livro em sequência. Tá certo, obrigada. Nada. Exceto hoje, que eu vou começar falando sobre o capítulo 3 aqui na aula síncrona. Então, é por isso que eu estou gravando a aula, que eu quero colocar lá para vocês esse conteúdo, né?
Eu não sei se todos estão aqui, deixa eu ver quantas pessoas que tá aqui na turma. Tem 17 pessoas. Então, eu acho que deve estar estão quase todos, né? Não, mas tranquilo. Mesmo assim, eu quero gravar e postar, porque eu tinha falado que quando eu fosse dar uma aula de conteúdo, eu iria gravar para postar no YouTube, já que é conteúdo, né? Para vocês reverem. E quando fosse exercício, talvez eu postava, talvez não. Então, hoje a gente vai começar o capítulo 3. E nesse capítulo 3, o que muda do capítulo 2 para o capítulo 3, porque no capítulo 2 a gente viu que tinha movimentos uniforme, movimento uniformemente variado, né? E viu as formulazinhas para cada um. O que vai mudar? E também a gente viu o movimento com a aceleração, que não é constante, né? Aí, quando a aceleração não é constante, esse movimento, ele não é uniformemente variado aqui. Ele é variado, né? Um movimento variado, em que a velocidade está variando com o tempo e cada instante ela varia de uma forma diferente. Agora, o que a gente vai ver tem a ver com a diferença entre eu sair de um movimento em uma dimensão para um movimento de duas dimensões. O que seria isso? Seria de duas dimensões ou três dimensões, né? Quando a gente estava tratando em uma dimensão, a gente falava assim, esse móvel ele está caminhando, né, ao longo do eixo X, ou seja, na horizontal, né, ele está aqui nesse ponto, aí passa um pouco, ele está aqui nesse outro ponto, então ele percorreu aqui um ΔS, certo? Um ΔS, que aqui nesse caso a gente vai chamar de ΔX, porque ele está percorrendo ao longo do eixo X, então ele sai aqui de um X inicial e vai para um X final, ao longo do eixo X, o movimento dele. Quando a gente está falando de duas dimensões ou três dimensões, a gente imagina o seguinte, a gente imagina, então, que aqui eu tenho o eixo X e aqui eu tenho um eixo Y. E vamos dizer que ele, num instante inicial, ele está nesse ponto. Então, nesse ponto, ele tem um X inicial e um Y inicial. E para eu definir aonde ele está no espaço, eu já uso um vetor que a gente chama de vetor posição. Esse vetor posição é o que sai aqui desse ponto e vem para esse outro ponto aqui, que é o ponto de origem até o ponto onde ele está, né? Esse aqui, ele sai da origem, sempre da origem, até o ponto que ele está. Aqui eu tenho o meu R inicial, que é o vetor posição inicial. Deixa eu ver aqui. É o capítulo 3, página 69. Aí, vamos pegar aqui, então, esse aí é o vetor posição inicial dele, e está definido pelo x0 e o y0. E se a gente olhar, fizer a projeção aqui, esse vetor, ele tem um R inicial, né, que é a componente R inicial em x, e se eu fizer a projeção dele em y, ele vai ter a componente aqui, R inicial em y. A componente dele. Que se eu somo a componente y com a x, eu tenho a resultante, que é o R0, né? Lembram que a gente faz o prolongamento, se eu somo dois vetores que estão saindo de um mesmo ponto, eu faço formo aqui o quadrado e a diagonal vai ser a soma dos outros dois vetores. A gente viu isso no capítulo 1. Esse
vetor R0 vai ser, então, o meu vetor posição inicial. E aí, em um outro instante, ele vai percorrer e vai vir para esse ponto aqui. Então, agora ele vai ter um outro x, né? Um outro valor de x, que é o valor de x final, e o valor de x, y final, né? Final, assim, porque eu estou analisando de um ponto para outro. Então, aqui vai ser o y final, inicial e final. E se eu quero definir qual é o vetor aqui, posição dele, para eu definir aonde que ele está no meu espaço, eu vou ter que colocar um vetor saindo da origem novamente e indo até esse ponto. Esse aqui vai ser o meu vetor posição final. Então, aqui eu tenho o R, né? Vetor posição final. E se eu faço a projeção dele em X, eu vou ter o R aqui, né? Essa setinha que sai daqui até chegar aqui nesse ponto, vai ser o meu R X final. E aqui, se eu projeto ele em Y, eu vou ter aí, o meu R final em Y, tá? Aqui eu fiz contrário, deixa eu apagar para vocês não confundirem. Eu só coloco aqui o final e coloco o subíndice para dizer que ele está na direção X, certo? E aí, agora eu falo, mas eu quero saber qual foi o deslocamento dele quando ele saiu desse ponto e veio para esse ponto. Então, o vetor deslocamento agora vai ser, o que é o vetor deslocamento? Vai ser de um ponto, do ponto onde ele veio até o ponto que ele está. Esse aqui vai ser o vetor deslocamento, que ele sai aqui desse ponto e vai até onde ele está, né? Então, com a setinha apontando aqui para esse ponto final. Esse aqui é o deslocamento do meu móvel, né? Que ele está com o ΔR. E se a gente lembrar, vocês vão lembrar que quando eu falo de vetor deslocamento, ó, o que era o vetor deslocamento? É a variação em R que vai ser, então, a variação, o meu R final, menos o meu R inicial. Que se vocês puxarem pela memória, vocês vão lembrar que quando eu faço a subtração de dois vetores, porque agora, como a gente está num espaço bidimensional aqui, que tem a componente x e y, para eu localizar o meu corpo, que está em movimento, eu preciso falar quais são os pontos x e quais são os pontos y. Então, eu tenho que definir esse meu móvel vetorialmente. A posição dele agora é um vetor posição, que é o R. E se ele muda de um vetor posição, se ele está numa posição e vai para outra, agora eu tenho que medir o deslocamento dele vetorial. Então, eu tenho um vetor de deslocamento, que é esse ΔR. E para eu encontrar esse ΔR, eu tenho que fazer a subtração entre dois vetores, RF menos RI. E então, que é o final menos o inicial. E quando a gente tinha lá na representação, no primeiro capítulo, a gente sai de um vetor para outro, e para fazer subtração entre o R0 e o RF, a gente colocava os dois vetores saindo do mesmo ponto e fechava a figura, só que com a setinha direcionada para esse primeiro aqui da subtração. Então, eu sei que o meu deslocamento ele está com esse sentido aqui, em sentido ao RF. Se eu fizesse RI menos RF, aí a setinha estaria para baixo. Então, aqui eu tenho o vetor deslocamento com a setinha no sentido desse primeiro vetor aqui da subtração.
RF menos RI, certo? Mas a gente vê também que tem como a gente fazer essa subtração de RF menos RI através das componentes, que são essas aqui que eu representei aqui no gráfico. Como que a gente faz aqui a componente utilizando as componentes aqui. Vamos, então, continuar utilizando as componentes, ó. O que é o RF? O RF, ele vai ser o quê? Ele vai ser composto pelo RFX na direção I, né? Mais o RF na direção J. Isso aqui é o meu RF, né? Eu representei aqui o meu vetor posição final através das suas componentes e os seus versores aqui para indicar qual é a direção de cada uma dessas componentes, né? Aí eu vou subtrair pelo quê? Pelo vetor R inicial. Tô vendo aqui vocês colocando presença, por isso que eu tô parando aqui. O R inicial vai ser o quê? Vai ser o inicial em X, na direção I. Aí o inicial ali a gente chamou de 0, né? Deixa eu chamar de 0 aqui também. Mais o inicial em Y, na direção J. Então, se eu quiser fazer a subtração dele, eu vou fazer o quê? I com I, J com J, não era? Por quê? Porque se eu fizer um menos o outro aqui, o RJ não vai fazer efeito nenhum no meu final aqui. Então, se eu quiser fazer o deslocamento em R, eu vou ter, então, o R final em X menos o R final em Y. Isso aqui vai ser o meu vetor na direção I, mais o R final em Y, menos o R inicial em Y na direção J. Isso aqui vai ser, então, a minha componente R deslocamento em X, né? Na direção I. Opa. Não precisa fazer isso daqui, não. Porque o que a gente vai ter? A gente vai ter um número aqui. A gente vai ter o que corresponde o final em X, que seria esse valor aqui, né? A distância da origem até aqui. Vai ter um número, você vai colocar ele aqui. O tamanho desse segmento aqui, né? E vai ter também o valor da origem até esse ponto aqui, que é o R inicial. Vai estar aqui. Então, você vai colocar ele aqui. E aí, você vai subtrair e o número que tiver aqui vai ser o resultante na direção I, né? Que é o quê? Essa distância daqui até aqui, ó. Essa distância até aqui. Vai ser o meu resultante aqui, tá? E aí, a gente tem já o vetor deslocamento desse móvel que ele está deslocando em 2 dimensões. Se a gente tivesse em 3 dimensões, o que mudaria aqui? Mudaria que agora a gente tem a componente Z no final aqui, ó. Seria assim, ó, mais R final na componente Z, que é a projeção em Z, menos o R inicial em Z, na direção K. Isso, para o caso tridimensional, a gente acrescentaria aqui a contribuição do deslocamento também no eixo Z. E pode acontecer em que o seu móvel ele está se deslocando em X e em Y, depois ele passa a se deslocar apenas no eixo Z. Então, quando ele não tiver variando o seu deslocamento em Z, esse termo aqui, em algum momento, ele vai zerar, porque não tem esse deslocamento no eixo Z. O que a gente precisa compreender? Que quando eu estiver falando de algo bidimensional ou tridimensional, eu preciso coletar todas as contribuições aqui do meu deslocamento. Eu tenho que ter, então,
levar em consideração que ao mesmo tempo que ele está deslocando em X, ele está deslocando em Y, e talvez em X, em Y, em Z, quando eu estiver falando de um deslocamento tridimensional. Então, agora, para você dizer, o meu móvel ele saiu dessa posição aqui e veio para essa posição, eu preciso ter os valores dessa em X e em Y para eu saber exatamente onde ele está. E depois achar para onde que ele foi, num outro momento, né? Que é num momento posterior, momento final ali dessa análise de inicial aqui para final aqui, certo? Eu preciso ter informações de todas as componentes X, Y e Z para eu definir de onde meu corpo está saindo para onde ele está indo. Certo? Dúvidas até aqui? Onde é que está localizado o BFI no desenho amarelo e laranja? Oi, fala de novo. No laranja o quê? Onde é que está o vetor VFI? Qual que é? Você está falando o vetor deslocamento aqui, né? Essa diferença aqui, onde que está aqui no gráfico? Ele estaria... Se eu pegasse esse vetor aqui e projetasse ele em X, eu ia ter um vetor aqui, ó, saindo dessa linha aqui até chegando aqui, né? Então, meu vetor seria esse aqui, ó. E em Y, ele estaria saindo desse ponto e chegando nesse, o vetor de deslocamento, né? Aí ele estaria aqui, ó. Então, o Vx e o Vi está tudo no eixo do X. O Rx está ao longo de X, e os Y estão ao longo de Y. Ok. Você fala, por exemplo, esse R0x, né? Ele está aqui. O Fx, ele já está saindo da origem e está indo até aqui. E aí a diferença entre eles vai ser a projeção desse deslocamento no eixo X. Aí seria só a componente X aqui, né? Seria o delta R X, né? Que é a diferença entre o F e o I. O F e o inicial e o final. Peraí, aqui, ó. Eu fiz um... Deixa eu alterar aqui, que aqui seria o final menos o inicial em X. E aqui o final menos o inicial em Y. Agora tá certo. Que seria, então, aqui o deslocamento em X, e esse aqui, o deslocamento desse vetor deslocamento em Y, e aqui o deslocamento em Z, quando eu estiver falando de tridimensionais, né? Aqui o deslocamento em Z. Que a gente pega o final menos o inicial, só a componente Z, para eu achar o deslocamento em Z, né? É a mesma coisa para os outros. Então, sempre que a gente tiver o móvel numa posição específica, eu vou ter, então, que definir o vetor posição. Por exemplo, eu tenho que definir onde que ele está. Vai ser um R igual a sua componente X na direção Y, vai ter a sua componente Y na direção J, e vai ter uma componente Z na direção K. Esse aqui é para eu definir aonde que está o meu móvel, aonde ele está num instante específico. Eu preciso saber a componente em X, em Y e em Z, para eu definir o vetor posição desse móvel. Esse aqui é o vetor posição. Eu vou colocar aqui, vetor posição. Em 3 dimensões, né? Vai ter as 3 componentes.
Aí, se eu estiver falando do vetor deslocamento, aí já vai ser esse vetor deslocamento aqui, ó. Vamos só completar. Vai ter aqui o ΔR, que vai ter o ΔR em X, ou seja, a variação dele no eixo X, na direção Y, mais a direção, a variação dele em Y, na direção Y, ou J, né, que é na direção Y, mais a variação dele em Z, na direção K. Esse aqui é o vetor deslocamento. Ah, eu pensei que ele ia completar aqui o quadrado. Completou. E aí, aqui vai ser o vetor deslocamento. Em 3 dimensões. E aí, para mudar de 3 dimensões para 2 dimensões, é só a gente não... Nas 2 dimensões, a gente considera só 2 componentes, né? Pode ser que ela seja a X e a Y, ou pode ser a X e a Z. Vão ter apenas 2 componentes que descrevem ali o movimento. E aí eu digo que é 2 dimensões. E quando tem 3 dimensões, a gente usa a X e a Y e a Z para descrever. Se você não tem uma delas, você não consegue descrever totalmente ali o movimento daquele móvel, né? Onde ele está. Porque se está movendo em 3 dimensões, eu preciso de ter as 3 componentes do vetor posição, né? Então, tá certo. Aí, agora, vamos ver sobre a velocidade, o vetor velocidade. Só para ficar para vocês, que eu gravei essa mesma aula para o curso de matemática. Só que a gente, às vezes, grava uma aula um pouco diferente de para um curso para o outro, né? A ordem que eu falo. O conteúdo é o mesmo, mas às vezes pode ser que em algum momento eu falei, alguém fez uma pergunta, então fez um complemento ali para aquele caso, que pode ser uma mesma dúvida que a sua. Então, para quem quiser, eu vou disponibilizar lá no YouTube. Se vocês quiserem assistir essa mesma aula de um outro curso, não tem problema vocês assistirem para complementar, já que vocês já viram essa aula aqui, que é a aula de vocês, e aí você assiste esse mesmo conteúdo com outro curso. Lá no curso de matemática, eu já tinha feito aquele exercício antes, então a aula ficou só de conteúdo. E aí eu cheguei numa parte mais além do que essa aqui que a gente vai ver hoje, por causa do tempo. E aí vocês podem assistir, eu só não vou postar o link na disciplina de vocês lá no Moodle, eu só vou postar aqueles links que eu quero que vocês assistam. Agora, os que vocês vão assistir além, né, vocês podem procurar que vai ter alguns lá no YouTube, além do que eu postei lá na disciplina de vocês. Aquela aula da matemática que eu postei foi porque a gente substituiu a aula síncrona da semana passada por ela, né? Porque eu não pude dar aula na sexta-feira passada. Meu pai estava fazendo cirurgia, mas aí eu postei e falei, eu quero que vocês assistam essa aula aqui síncrona do curso de matemática. Mas quando eu não pedi, aí já é a cargo de vocês, né? Vocês assistem se vocês quiserem. Mas vai ter lá no canal do YouTube essas aulas síncronas, porque sempre que eu der uma aula de conteúdo nas outras disciplinas, nos outros cursos, eu vou postar as aulas, então vocês podem ir lá, podem olhar também, pode ficar à vontade. Então, vamos ver aqui o vetor velocidade. O que seria o vetor velocidade? A gente, em uma dimensão, a gente viu que o vetor velocidade, se eu quiser saber a velocidade, a velocidade, né, ela vai ser do mesmo jeito, ela vai ter a componente x dela, que vai ser a velocidade x na direção y,
vai ter a componente dela em y, na direção j, e vai ter a componente da velocidade na direção z, que está na direção ao longo do eixo z, né, que é na direção k. Agora, se eu quero saber, aqui é só para eu dizer qual é o vetor velocidade, tá? Vamos pensar aqui que ele tem um móvel que está percorrendo aqui no eixo x, e aí eu tenho aqui o meu móvel, e ele está percorrendo, e ele tem uma velocidade aqui ao longo do eixo x, essa aqui é a minha componente x. Se eu digo que ele está apenas na horizontal, então aqui eu tenho a componente x na horizontal. Mas pode ser que ele esteja fazendo, isso aqui é um movimento de uma dimensão, né? Apenas no eixo x. Pode ser que ele tenha, vamos dizer aqui, um movimento que engloba tanto o eixo x quanto o eixo y. Então, ele está se movendo aqui ao longo desse eixo x e y. E aí, ele faz uma subida, depois ele desce. Agora, o vetor velocidade, ele está sempre tangente à minha curva. Então, vamos pegar aqui, que nesse ponto aqui que ele está subindo, o meu vetor velocidade, naquele ponto, ele está aqui, ó, tangente a essa curva. Então, aqui está o meu vetor velocidade. E esse vetor velocidade, que está tangente à curva, ele precisa ter, então, uma componente, ele está saindo daqui, né, o vetor velocidade, daqui até aqui nessa setinha. Ele vai ter, então, uma componente ao longo do eixo x, né, que é essa componente aqui, ó. Vou colocar em vermelho. Essa aqui vai ser o Vx. E tem uma variação aqui em y, ó. Esse aqui é o meu vetor Vy, tá vendo? Então, eu vou ter duas componentes para eu descrever essa velocidade que está aqui nesse espaço entre o x e o y. Aqui ele já está no próprio eixo x, então já é a componente x e não tem componente y, está em uma dimensão. Aqui ele já está em duas dimensões, então ele vai ter a componente x e y, tá? Então, e quando ele tiver três dimensões, ele está aqui com a minha componente z também, e a gente escreve esse vetor dessa forma aqui, a componente x, y e z. Quando a gente estiver trabalhando com velocidade média, o que era a velocidade média? Não era o deslocamento da posição, a velocidade média vai ser um vetor agora, e ela vai ser o deslocamento, né, a variação da posição pelo tempo. A variação dessa posição, dividido pela variação do tempo que ele gastou para ter essa variação de posição, vai me dar a velocidade média. O quão rápido ele variou esse deslocamento aqui, né, vetorial, em função do tempo. Quanto maior se for o vetor deslocamento, mais ele variar o deslocamento em um menor tempo, maior vai ser essa velocidade média. E aí, o vetor deslocamento a gente já viu aqui no quadro anterior como que ele é, né? Agora, se esse vetor, esse tempo, né, eu tender o tempo para um tempo bem pequenininho, ou seja, que ele tende a zero, quando eu pego essa variação temporal e faço ela quase não variar, eu estou saindo de uma velocidade média e indo para uma velocidade instantânea. Vocês estão aí? É porque... eu estou usando o meu 3G aqui, e aí na aula passada dos meninos, ele caiu, e aí... Professora, quando você explica, a gente entende, eu pelo menos entendo. O caso é quando a gente tem que colocar isso lá no problema, é aí que vem o problema. Realmente essa questão da física, né, a questão de resolver os problemas,
fica difícil mesmo. Então, o que eu posso fazer é tentar gravar mais vídeos de exercícios e disponibilizar. E também, quando eu passar o exercício, vocês me pedirem ajuda daquele exercício, né? A gente pode marcar o atendimento no horário de aula, para não ficar acumulando as dúvidas, né, para o horário de aula. Só o horário de aula. E como a gente só tem um encontro síncrono, a gente pode marcar o outro encontro, igual a gente fez essa semana. Essa semana a gente encontrou 2 vezes, porque a gente está repondo a aula, né? Mas a gente ainda pode achar um outro horário de atendimento aí para poder sanar essas dúvidas dos problemas. Mas é assim mesmo, não fica desesperado, não. Eu acho que, assim, para mim, se você entender o conteúdo, eu estou mais satisfeita do que os exercícios. Porque a ideia seria você entender o que está por trás daquele exercício. Agora, ficar engessado em como fazer exercício, não é o foco. Para mim, eu, pelo menos, não considero que isso seja tão importante quanto entender o que está acontecendo, né? Então, quando você fala que você está entendendo o conteúdo, eu fico até mais tranquila, porque se você está entendendo aqui, se eu te fazer uma pergunta do que está acontecendo, você vai me responder, né? E aí eu fico mais tranquila com isso. Vamos tentar fazer aí o máximo que a gente conseguir para ajudar nesses exercícios e não ficar difícil, tá? Vamos terminar só esse raciocínio aqui da velocidade para eu liberar vocês. Ó, quando eu tenho, então, esse tempo que está variando ele muito pequeno, estou tendendo ele a zero, eu estou chegando, então, numa velocidade naquele instante específico. E aí, eu saio dessa velocidade média e vou para velocidade instantânea. Aí, a velocidade instantânea, ela vai ser o quê? Eu estou trocando, então, uma variação finita, né? Para uma infinitesimal, que é quando a gente sai para a derivada. Aí agora eu tenho que derivar a posição em relação ao tempo, do mesmo jeito que a gente fazia no primeiro, em uma dimensão. Só que agora, o que a gente tem que fazer? Derivar um vetor. E como que a gente deriva um vetor? A gente tem que derivar ele de passo a passo. Por exemplo, eu vou derivar a componente x primeiro, em relação ao tempo, e o resultado dessa derivada vai estar na direção y. Aí eu somo a derivada da componente y em relação ao tempo, e esse resultado vai estar na direção j, mais a derivada da componente z em relação ao tempo, ao longo do eixo z, né, na direção k. Aí aqui, ó, essa derivada da componente x vai ser a componente x da velocidade. Essa derivada em y vai ser a componente y. E a derivada da componente z vai ser a velocidade, a componente z da velocidade. Aí eu chego na velocidade dessa forma aqui, ó, que vai ser a componente x na direção y, a componente y na direção j e a componente z na direção k. Aqui, ó. Essa é a velocidade instantânea. É claro que aqui a gente está utilizando letras. Na hora que você tiver o valor da sua componente x aqui em R, ela vai estar em função do tempo. Aí você deriva ela e o que você achar vai ser a componente x que você vai colocar aqui. Mais a y na direção j, mais a z na direção k. Essa aqui é a velocidade vetorial instantânea.
Ou então, vocês podem encontrar o nome de vetor velocidade instantânea, tanto faz, é a mesma coisa. Eu acho que por enquanto é isso, pessoal. Na próxima aula a gente fala da aceleração. E para quem já tiver curiosidade, na hora que eu vou postar hoje, a aula que eu dei para o curso de matemática, é como eu expliquei, né? Como não tinha um exercício no início, eu consegui falar até o vetor aceleração. Expliquei o vetor aceleração. Aí quem quiser pegar o finalzinho da aula lá do curso de matemática para já saber o que seria o vetor aceleração e depois na hora da aula com vocês já saberem, né? É só vocês fazerem isso. ΔS é o vetor de deslocamento do espaço. Que antes, Camila, a gente tinha a posição dele, então ΔS é a variação espacial. Só que variação espacial, quando a gente tiver ao longo do eixo X, a gente chama ela de deslocamento espacial em X. Se tivesse ao longo do eixo Y, deslocamento ao longo do eixo Y, ΔY, né? Como a gente está fazendo agora um deslocamento em 3 dimensões, vai ter o deslocamento em X, o deslocamento em Y e o deslocamento em Z. E aí a gente chama isso de deslocamento em R, que seria o deslocamento da posição. Porque dentro do R vai ter a componente X, Y e Z. Essa é a diferença.